Olá, meu nome é Thiago Camacho, engenheiro agrônomo, e há mais de 20 anos eu trabalho com produção de volumosos direcionada à pecuária leiteira. E hoje eu vou falar um pouco para vocês de um tema muito importante: como obter sucesso na produção de silagem. A produção de silagem é um volumoso muito utilizado hoje nas propriedades leiteiras do Brasil. Essa propriedade especificamente que nós estamos é uma pequena propriedade que utiliza silagem de milho, cana-de-açúcar, capim-elefante e pastagem. Porém, hoje nós vamos direcionar a como obter sucesso numa produção de silagem de qualidade. Para isso, nós temos que entender um pouco a origem da cultura do milho. O milho tem uma origem andina, na região dos México, dos Estados Unidos, e é cultivado há mais de 5.000 anos pelo ser humano. Um bom híbrido para silagem tem que ter algumas características peculiares, como alta produção de matéria seca, alto potencial produtivo de grãos, alta sanidade foliar. Você observa uma planta sem doença, uma planta sem ataque de fungos, uma boa tolerância de pragas é fundamental, utilizando hoje as biotecnologias disponíveis, uma alta digestibilidade de fibra, a planta como um todo, e que tem uma boa janela de ensilagem, ou um stay green pronunciado. A cultura do milho, ou milho utilizado para silagem, devido à sua origem, ele tem algumas exigências climáticas, como, por ser uma planta C4, ele precisa de alta luminosidade e uma boa amplitude térmica. Então o milho ele exige altitudes acima de 500 metros, temos que adequar a população. O milho é uma cultura que não tolera solos ácidos, altos teores de alumínio e sempre priorizando a fazer uma boa adubação, uma adubação equilibrada e que tenha uma boa disponibilidade hídrica para a cultura, que exige aproximadamente 500 milímetros. A altitude versus a produtividade é muito importante para que o milho obtenha o máximo de produtividade. Por isso, acima de 500 metros, nós conseguimos obter as melhores produtividades da cultura do milho. Nós estamos inseridos aqui na zona da mata, numa altitude em torno de 800 metros em relação ao nível do mar, onde a aptidão dessa cultura do milho é considerada alta ou muito alta. Quais são as principais épocas de plantio da cultura do milho? Nós temos o milho considerado antecipado, o produtor que planta ele irrigado a partir de setembro. Nós temos o produtor que faz o plantio do milho em outubro e novembro. Isso é considerado um milho da safra, um plantio normal. O plantio tardio do milho é o plantio em dezembro. E o plantio da safrinha, ou segunda safra, é o plantio feito entre fevereiro e março. O milho, portanto, pessoal, é uma cultura que os senhores podem observar que ele produz durante todo o ano. De janeiro a dezembro é possível ter a cultura do milho dentro de alguma propriedade rural do Brasil. Dentro dos plantios da cultura do milho, a gente pode utilizar 3 formas de plantio. O plantio convencional, com aração, gradagem, e depois a realização do plantio. O cultivo mínimo, que é onde o produtor utiliza a máquina de plantio direto, porém, o solo não tem a palhada, e o ideal, que é o que a gente sempre procura, que é o plantio direto na palha. O plantio direto na palha, portanto, tem uma série de benefícios que a gente deve cada dia mais procurar esse tipo de plantio. É fundamental que a gente preze pela fertilidade do solo, que a gente consiga construir uma fertilidade do solo, priorizando uma boa calagem, uma boa gessagem, e nós teremos condições em outras oportunidades de falar a importância da calagem, da gessagem, os benefícios que o gesso provoca na subsuperfície do solo, a calagem eliminando o alumínio tóxico do solo para que evite a toxidez desse milho. No plantio a gente prioriza muito um NPK com ênfase no fósforo, para a formação de raízes, um bom crescimento radicular, na cobertura o nitrogênio e o potássio e também alguns micronutrientes. Quanto eu quero produzir? Então assim, sempre tem essa pergunta. A cultura do milho é uma cultura altamente exigente.
Para que a gente consiga explorar e dar condições da planta ter todo o potencial produtivo que ela precisa, e hoje produtividade, pessoal, é a forma que nós temos de reduzir o custo de produção. Para isso a gente tem que buscar uma faixa de pH ideal entre 6 e 6,5, aonde você disponibiliza os macronutrientes sem disponibilizar os micronutrientes para a cultura. Isso vai fazer com que a silagem, com que a planta do milho expresse todo o potencial produtivo dela e automaticamente o produtor consiga reduzir o custo de produção. Nós, como profissionais das áreas agrárias, veterinários, agrônomos, zootecnistas, nós temos muito que fazer o produtor ganhar dinheiro com a atividade. Para isso, nós temos que conhecer a cultura, conhecer a fertilidade do solo e saber o momento adequado de reduzir o custo de produção e da ensilagem do produtor. Para que a gente consiga obter uma cultura com a produtividade de 60 toneladas de matéria natural, que nós temos conseguido aqui na região, com trabalho sério, com trabalho técnico, nós temos que repor para o solo aquilo que a planta extrai. Seria fazer o quê? Uma reposição dos nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. E o elemento que é mais exportado na cultura do milho é o potássio, porque ele faz parte da estrutura da planta. Então é fundamental a gente repor níveis de nutrientes, principalmente o potássio, para que a gente não empobreça esse solo. Então isso aí é uma técnica fundamental para que o produtor consiga ao longo dos anos manter ou aumentar a sua produtividade. Além disso, o nitrogênio, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre são elementos fundamentais para que a planta não mostre nenhuma deficiência de nutrientes. Quando a gente chega no campo e observa folhas amareladas na parte de baixo da cultura do milho, isso é uma deficiência de nitrogênio. Por que de nitrogênio? Porque o nitrogênio ele é muito móvel na planta. Então ele sai das folhas mais velhas e direciona para folhas mais novas quando tem a deficiência no solo. Para que isso não ocorra, nós temos que repor esse nível de nitrogênio no solo para que a planta expresse o potencial produtivo sem exaurir os nutrientes do solo. Para isso, é importante do profissional das áreas agrárias que ele entenda um pouco da cultura do milho. É uma cultura muito exigente, de um ciclo de aproximadamente 100 a 120 dias, onde a maioria dos tratos culturais devem realizar no início do crescimento da cultura. Por exemplo, a hora de fazer uma adubação de cobertura. A adubação de cobertura deve ser feita no início de crescimento, quando as plantas apresentam de 2 a 3 folhas completas, porque é a hora que o milho define o potencial produtivo dele. Então nós temos que ter essa atenção e o porquê disso. O porquê que nós temos que fazer com 2 ou 3 folhas? Porque é um momento crucial para que a gente consiga aproveitar os nutrientes e a planta expressar todo o seu potencial produtivo. O milho tem 2 estádios fenológicos, a parte vegetativa e a fase reprodutiva, como essa planta que está aqui ao nosso fundo. Então nessa fase aqui não adianta mais nada o produtor fazer. Tudo que tinha que acontecer da parte de extração de nutrientes já ocorreu, agora normalmente vai ocorrer uma remobilização dos nutrientes que estão na folha e no colmo para a formação da espiga e formação do amido na hora aí da colheita. Portanto, nós temos que ter uma atenção especial na hora de fazer os tratos culturais da cultura do milho. Nós queremos o que numa planta? Nós buscamos isso, uma planta que tenha uma boa espiga por planta. Então nós temos aqui uma espiga generosa, uma espiga bem formada, e é isso que nós precisamos, um espaçamento entre plantas adequado, nós não temos uma competição na linha do plantio, e isso nós conseguimos com vários tipos de máquina, plantadeiras a vácuo ou uma semeadora convencional. Para isso nós não temos que deixar a cultura no limpo e nós temos vários métodos de controle de plantas daninhas, como por exemplo o controle cultural, que é a formação de uma palhada com a braquiária, que oportunamente nós falaremos sobre isso, braquiária rusisiense, outro cultivar de braquiária. Nós temos o controle mecânico, que hoje não tem sido mais utilizado porque danifica muito o sistema radicular, e o que hoje é muito utilizado no campo pelos prestadores de serviços, pelos produtores, e que nós como profissionais temos que recomendar, é o controle químico com o uso de herbicidas adequados para que não cause nenhuma fitotoxidez na cultura. Além do controle de plantas daninhas, que nós temos um momento exato para fazer, que é ali antes do crescimento, antes que a planta daninha prejudique a produtividade final do milho, nós temos também o controle de pragas. E o controle de pragas nós iniciamos com
o tratamento de sementes, que pode ser feito na fazenda ou principalmente um tratamento de sementes industrial. Isso vai nos favorecer o quê? No controle das principais pragas de início de crescimento do milho, como por exemplo cupins, lagarta rosca, lagarta elasmo ou mesmo coró, que ficam no solo e já controlam essa planta, já matam essa planta no início do crescimento. E depois nós temos que ter uma preocupação com a principal praga da cultura do milho, que é a lagarta do cartucho. Então, quando nós fazemos um tratamento industrial de sementes ou um tratamento de sementes na fazenda, nós conseguimos manter a população de plantas, nós conseguimos uma boa uniformidade de plantas ao longo do perfil, um melhor enraizamento dessas raízes, né, no solo e automaticamente expressar o potencial produtivo. Como eu falei anteriormente, hoje nós temos biotecnologias extremamente favoráveis ao controle de pragas da cultura do milho. E hoje no Brasil a principal praga da cultura do milho é a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiperda. Portanto, nós podemos lançar mão dessa biotecnologia, respeitando a área de refúgio, para que a gente consiga manter uma lavoura intacta, isenta, né, ou com o mínimo de infestação dessa praga, né, e causando menores prejuízos aos nossos produtores, que automaticamente nós vamos conseguir o quê? Aumentar a produtividade, reduzindo um custo. E um outro ponto importante que nós observamos é a defensividade da cultura. Nós observamos, né, que a planta do milho ela não pode ter presença de doenças, ou o mínimo de doença possível. Então essa planta aqui é uma planta que tem uma alta defensividade contra as principais doenças, como falsféria, cercóspora, diplódia, e isso aí pode ser feito com o uso de fungicidas ou pode ser principalmente com a escolha do cultivar adequado que ofereça uma defensividade ideal para a região que ele está implícita. Feito todos esses trabalhos da adubação de cobertura, do controle de plantas daninhas, da aplicação do fungicida e de outros tratos que forem necessários, nós chegamos próximo do momento de colheita da cultura do milho. É um momento importantíssimo. Por quê? Porque é ali que nós vamos definir o volumoso que vai ser utilizado para alimentação animal. A gente já entra no processo considerado ensilagem. Para isso, nós profissionais, nós técnicos, temos que conhecer a forma correta de adentrar uma lavoura, retirar uma espiga e ver o ponto ideal de colheita. É o que eu vou fazer aqui. Então a gente entra dentro da lavoura, retira uma espiga, o ideal é que a gente consiga entrar aproximadamente em torno de 10 metros dentro da lavoura, retirar uma espiga e aí nós vamos abrir essa palha da espiga para expor a bráctea, né, a palha, para expor a espiga e olhar como que está essa questão do grão, da umidade do grão. Por exemplo, essa espiga que está aqui é uma lavoura que ainda está considerada atrasada. Por quê? Não formou ainda o amido. Aqui dentro tem a presença de glicose e não formou o principal, que é o amido que tem que ser aproveitado pelos animais. E isso é muito comum e recorrente no campo, a gente observar um erro técnico e muitas vezes do prestador de serviço e do produtor. Por desconhecimento, ele acaba antecipando a colheita e colhendo esse milho com a matéria seca muito abaixo da ideal. Nós temos que buscar uma matéria seca em torno de 33% a 35%. Por exemplo, esse milho aqui, nós fizemos a determinação, ele está com 25% de matéria seca, muito aquém do ideal que nós temos que fazer para identificar, para iniciar o processo de ensilagem. Então o técnico, ele crava a unha aqui no grão e observa se formou a linha do leite. Nessa ele tem que ter uma certa resistência, o milho tem que estar no estágio farináceo para farináceo duro, não leitoso da maneira que está aqui, aonde você aperta e esse grão explode. Então isso aqui o produtor, ao invés de estar fazendo um silo, ele pode estar fazendo, na verdade, uma analogia a uma caixa d'água. E não é o ideal isso. Nós devemos procurar colocar a colheita no momento ideal para que realmente o benefício seja maior do que o custo. No ponto de colheita, é fundamental que nós observamos a formação da linha do leite. Aqui está marcado aproximadamente 1/3 do grão. É a hora que o técnico, visitando a propriedade rural, ele observe e oriente o produtor para dar o sinal verde para o processo de colheita.
porque aqui nós estamos com 33% de matéria seca, o ponto ideal para que a gente colha esse milho, faça o processo de ensilagem para que a gente produza uma silagem de qualidade para o produtor de leite posteriormente. Então esse é o momento ideal que nós temos que observar. Feito isso, uma coisa fundamental que o técnico pode fazer no dia do processo de ensilagem é ele avaliar a quantidade de grãos ou a quebra do grão, o processamento do grão. Para isso nós temos várias ferramentas hoje, a Penn State, e temos um equipamento muito simples, o copo de 1 kg de silagem, aonde a gente pega um pouco dessa amostra que está sendo colhida no campo, a gente separa essa amostra num local conhecido e conta o número de grãos. Não pode passar nessa medida de 1 litro mais do que 4 grãos inteiros. Então, por exemplo, aqui nessa massa em silagem, essa massa que está sendo colhida, está passando mais do que 4 grãos inteiros. Com isso, nós temos que parar a colheita e a ensilagem e afiar a navalha ou aproximar a faca da contrafaca. Isso é fundamental para que o produtor consiga produzir uma silagem de qualidade com um processamento adequado, aonde as perdas desse volumoso de excelência que é a silagem de milho não passe direto nas fezes das vacas. Portanto, nós temos ferramentas que devem ser utilizadas para que não ocorra tamanhos de partícula grande, sabugo, roseta como esse aqui, desfibrar a silagem, que também é um erro que ocorre muito com facas mal amoladas, e principalmente não deixar passar de 4 grãos inteiros para cada 1 litro de silagem que está sendo colhida. Pessoal, devemos ter atenção na produção de volumosa na atividade leiteira. Não devemos passar de 12% do custo com volumoso dentro da atividade leiteira. Portanto, nós devemos ter muita atenção na produção desse volumoso de qualidade. 1 hectare de milho fica aproximadamente em torno de R$ 4.500. Se você tiver uma lavoura produzindo 45 toneladas por hectare ou uma lavoura produzindo 35 toneladas por hectare, o custo final vai variar muito, sendo que os tratos culturais, como preparo do solo, plantio, colheita e ensilagem, basicamente são os mesmos. O que vai variar para que você reduza o custo é principalmente a produtividade. Então nós temos que ter foco na produtividade. Uma lavoura produzindo 45 toneladas por hectare vai ter um custo de produção de R$ 96,77. Já uma lavoura produzindo 30 toneladas por hectare vai ter um custo de produção de R$ 145,19 na matéria natural, ou um custo de R$ 439 na matéria seca, sendo a produtividade de 45 toneladas por hectare, um custo de R$ 293 por tonelada. Portanto, é fundamental que nós consigamos aumentar a produtividade do produtor para que de quebra ele consiga reduzir o custo desse volumoso de excelente qualidade que é a silagem de milho. ênfase principalmente no gasto com colheita e ensilagem, que não deve ter uma participação maior do que 30% do custo, e é o que nós observamos no campo, aonde às vezes o produtor mais erra. Ele preocupa com todo o processo de plantio até a hora de colher, e na hora dele fechar com chave de ouro, ele erra principalmente ali na colheita e ensilagem, ultrapassando o limite máximo de 30%. E isso onera os custos de produção desse volumoso que é a silagem de milho. Portanto, essas são as técnicas, essas são as dicas que a gente passa aqui para você hoje, e teremos outras oportunidades de falar, por exemplo, como resultados bromatológicos, como a parte de calagem e gessagem, então muitos outros itens que a gente pode falar. E temos milho, não é tudo igual. Nós temos um evento que é a Vitrine do Milho, são 13 anos desse evento e mostra que cada cultivar, cada híbrido tem sua característica e que deve ter o seu posicionamento específico. Muito obrigado e um abraço a todos.